Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho a honra e a alegria de receber aqui o professor Rodaldo Bicalho para discutirmos privatização da Eletrobras e o sistema elétrico brasileiro. O professor Bicalho é um grande especialista do tema, mas antes de passar a palavra para ele, fazer aqui a propaganda dos nossos patrocinadores, a AFBNDES, que patrocina o nosso podcast, Associação de Funcionários do BNDES. Sem eles não estaríamos aqui. Convidar a todos também para assistir os outros episódios. Já passamos da marca de 120 episódios, estamos aqui numa longa estrada desses podcasts, né? Eu já acho que quando eu comecei não tinha nem cabelo branco, nem barba branca, então vocês podem ir vendo aí pelos podcasts, né? Já lá se vão mais de 2 anos, quase 3 anos. Mas é um prazer fazer esses podcasts, porque assim, a qualidade dos convidados é excepcional, né? Eu aprendo muito aqui. Hoje temos essa oportunidade de ter uma aula aqui com o professor Bicalho, então já, sem mais delongas, já passo a palavra para ele, dando as boas-vindas. Professor, se puder se apresentar aqui rapidamente para quem não te conhece, depois a gente já mergulha aqui no tema. Seja muito, muito bem-vindo. Bem, Paulo, obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Por dar a oportunidade da gente conversar sobre esse tema, que é o setor elétrico, que é um tema tão essencial, né, para a economia, para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, o bem-estar da sociedade. Então, eu acho que é fundamental discutir essas questões. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, né, eu acho que é relevante, que vale a pena. Eu sou engenheiro químico formado pela UFRJ, depois fiz um mestrado em planejamento energético na COP, depois fiz um doutorado no Instituto de Economia e hoje eu sou pesquisador do Instituto de Economia. É isso. Da Boa, UFRJ. Né? boa. Fantástico. Eu acho que vamos, né, começar fazendo um diagnóstico do setor elétrico brasileiro, se a gente puder, né, para a maioria das pessoas que nos acompanham. Tem muita gente que é super especialista aqui, que acompanha. Aliás, o podcast tem essa característica. Tem leigo e super especialista, né? Então a gente sempre fica navegando aqui nesse meio termo, né? Mas se a gente puder, acho que começar por um diagnóstico, né, de como o professor enxerga hoje a situação do sistema elétrico brasileiro, e como é que a privatização da Eletrobras aparece nesse contexto também, onde avançamos, onde regredimos, né, quais são os problemas que estão no horizonte. Acho que podíamos começar por aí, né? Paulo, eu acho que a primeira questão importante é a gente ter muito claro qual é o tamanho do problema que a gente enfrenta, não só no setor elétrico brasileiro, mas também no setor elétrico no mundo. Né? Eu acho que a origem do problema, acho que é fundamental ter isso muito claro, a origem do problema é uma questão de aquecimento global. Se você tivesse que começar a história, vamos ter muito claro o que a gente está falando. A gente tem um problema, é um problema do aquecimento global, não é um problema do setor energético, não é um problema que nasce no setor de energia, é um problema que nasce no âmbito de meio ambiente, né? De políticas ambientais ligadas à segurança ambiental. Então, é necessário você reduzir o aquecimento global para reduzir todos aqueles impactos negativos, econômicos, sociais, associados justamente a esse aquecimento e a essa mudança climática. E a partir daí, reduzir o aquecimento global, você tem que reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e, portanto, você tem que reduzir as emissões de CO2. Quem produz mais CO2 é o setor de energia. Então, aquele problema que era um problema de aquecimento global vira um problema de descarbonizar a matriz energética e, em particular, a matriz de geração elétrica. Tá bom, então aí virou um problema de energia, a descarbonização. O que você tem na mesa hoje para descarbonização, a solução que é mais popular, aquela que é mais empregada, é, evidentemente, as energias renováveis. Ampliar de uma forma significativa a participação das energias renováveis na matriz de geração de energia elétrica. Ponto. Essa que é a questão. Qual é o problema? O problema essencial que nós temos aqui é que as características, os economistas gostam tanto, né, técnico-econômicas das energias renováveis, elas são bastante distintas das características dos técnico-econômicos dos combustíveis fósseis.
isso não é não é um substituto próximo. Nós não estamos falando sobre substitutos próximos. Estamos falando sobre uma substituição bastante difícil de você fazer, porque as energias renováveis elas são intermitentes, elas são variáveis, elas são irregulares. Não dá para armazenar, né? Não Então, tem isso facilidade de gera armazenamento. isso. Então, você gera um problema grande para o setor elétrico. Eu diria, fechar esse contexto, esse quadro do setor elétrico mundial, eu diria objetivamente. Com as tecnologias que a gente tem hoje, com as fontes que a gente tem hoje, quando a gente introduz as energias renováveis no setor elétrico, a gente desestabiliza esse setor, a gente desestrutura esse setor, acaba gerando o quê? Acaba gerando um suprimento, um abastecimento de energia que é mais caro e de pior qualidade. Então, descarbonizar hoje significa sacrificar a segurança do abastecimento, a segurança energética em termos de disponibilidade física e em termos de acessibilidade econômica. Ou seja, quando a gente descarboniza para resolver aquele problema lá do aquecimento global, a gente sacrifica desenvolvimento econômico e sacrifica conforto e bem-estar da sociedade, porque a energia fica mais cara, fica mais instável, mais irregular, uma série de problemas. Então, isso é um enorme problema que a gente tem pela frente. Então, agora, professor, o Brasil, pelo fato de ter uma matriz mais calcada no hidrelétrica, ele padece menos desse mal ou também está aí no pacote? eu acho, Paulo, que isso aí, eu também me incluo nessa, não tiro. A gente achava isso, certo? A gente achava isso. Até escrevi defendendo isso. A gente achava. Mas a história não é bem assim. O que acontece? A gente sempre achou, olha, a gente tem recursos e esses recursos podem fazer com que a transição energética brasileira seja menos conflituosa, menos incerta, menos custosa. Mas qual é o problema? O problema é que, como você colocou, como você tem essa questão vamos colocar a questão basicamente da intermitência, né? Tá. Quando você tem a questão da intermitência, você precisa de que o sistema ele desenvolva recursos de flexibilidade. Então, o seu sistema precisa ter flexibilidade para fazer esse jogo do ventou, para de ventar, volta a ventar outra vez, faz sol, para de fazer o sol, então você tem que entrar com alguém, depois você tem que entrar rápido, sair rápido. Enfim, o seu sistema precisa ter essa flexibilidade. E é claro que a gente sempre imaginou assim, poxa, a gente tem recurso de flexibilidade, né? A gente tem a capacidade de estocagem, que são os reservatórios, a gente tem uma capacidade de estocar água que realmente é muito grande. A gente tem um sistema de transmissão que cobre o país inteiro, então isso nos dá uma flexibilidade espacial, né? Se não está ventando aqui, em algum lugar está ventando, então eu vou lá buscar esse vento. Se está ventando aqui e não tem demanda, em algum lugar tem a demanda. Então, se você tem todo um sistema integrado espacialmente, você pode jogar com essa flexibilidade. Então, transmissão a gente também tem. E a gente tem as centrais, que são as centrais mais flexíveis, né? Que são as centrais hidrelétricas. Tem uma central térmica, gente, às vezes demora 4 horas para você ligar. Feito. Então ela não pode ter, ela não tem essa flexibilidade. Ou você deixa ela girando o tempo inteiro, no vazio, para poder entrar quando for preciso, mas gasta combustível para caramba. No caso da hidrelétrica, não. Você abriu a torneirinha, a água desceu e tu já tem energia que pode aumentar, diminuir, enfim, é uma maravilha. Então a gente tinha recursos que eram recursos bem legais, né? A gente tinha as baterias, a gente tinha tudo. Bom, a gente vai estourar a boca do balão. Qual é o problema aqui? Um pequeno fator simples, singelo, que a gente esqueceu, que esses recursos eles foram desenhados, concebidos, construídos para satisfazer uma demanda de flexibilidade que já era muito grande. De quem? Gente, a gente tinha hidrelétrica. Hidráulica também é intermitente. Hidráulica tem quando chove. Quando não chove, a gente faz o quê? No limite, é a mesma pergunta. Né? O que eu faço quando para de ventar? O que eu faço quando para de fazer sol? Essa resposta... A gente respondeu isso de uma forma brilhante. A gente construiu toda, né, uma estrutura de reservatórios integrados, geridos centralizadamente, uma coisa maravilhosa. Mas, ou seja, esses recursos já tinha dono que eram as hidráulicas. Só um pequeno parênteses, assim, para vocês terem uma noção, a capacidade de estocagem, por exemplo, do sul do país é muito pequena. Então, uma parte da regularização do chover, não chover do sul do Brasil é feito pelos reservatórios do sudeste. As centrais hidrelétricas, gente, do norte do Brasil não tem reservatório.
quem estoca a água do norte do país é o Sudeste. Então, esse desenho já estava sendo feito. Então, esses recursos de flexibilidade eles já estavam sendo utilizados. E tinha um problema que é o seguinte, esses recursos já não eram capazes de dar conta da flexibilidade demandada pela hidrelétrica. Só levando em consideração um sistema A hidrelétrico. gente já não dava conta, ou seja, o nosso modelo hidráulico estava se esgotando. Por quê? Porque justamente a gente não tinha mais uma capacidade de reservatórios que desse conta. Então, até porque as usinas do norte são todas de meio de fio d'água, né? Não tem grandes reservatórios. Porque na Amazônia você tem os rios de planície, e construir reservatórios em rios de planície significa você fazer uma área de inundação muito grande. Mas isso não tem problema, a gente já estava resolvendo dessa maneira. Essa foi uma equação que o setor elétrico brasileiro fez. Por isso as grandes linhas de transmissão, né, que na verdade não transportam energia, transportam água para lá e para cá no limite. Bom, o que acontece? Para se ter uma ideia, essa questão de que esses recursos de flexibilidade eles já não davam conta do hidráulica, a gente entrou, né, a grande crise do GSF, que você tem lá a partir de 2013, quando as nossas hidrelétricas, isso fica muito claro, quer dizer, elas não entregam mais aquilo que elas entregavam antes. Para vocês terem uma ideia, as nossas hidrelétricas elas não entregam aquilo que você prevê a cada ano que ela tem que entregar, que é uma coisa que a gente chama déficit hídrico, desde 2013. A gente tem déficit hídrico desde 2013. Não estou falando de crise hídrica, tá, gente? Eu estou falando assim, a hidrelétrica você projeta que ela vai entregar uma certa quantidade de água, dependendo da chuva que você espera que venha, etc., uma série de coisas. Esse cálculo, a gente tem déficit nisso desde 2013, cara. Seguido, ano após ano, após ano, após ano. Ou seja, trocando em miúdos, esses reservatórios não davam mais conta do hidráulico. Quando você entrou massivamente com eólica solar, você rapidamente ocupou qualquer folga que você tinha e você constatou, Paulo, que nós somos iguais aos outros. A gente não tem recurso de flexibilidade para dar conta, ou seja, nós não temos aquele jogador que a gente pensava que a gente tinha, ele já estava sobrecarregado, tá certo? Ele já estava ali cobrindo aquele volante que ele já cobria um lado. Aí você botou o outro lado, ele já não estava dando conta, né, de cobrir esse lado, ainda teve que cobrir o lado de cá. Então, essa é a questão fundamental que a gente tem. A gente está na mesma vibe dos outros países. A gente tem que encontrar soluções, tem que gerar recursos de flexibilidade para justamente poder encaixar essa quantidade de energia que a gente está fazendo. E como a gente foi muito bem sucedido na expansão das renováveis, basta você ver a expansão da solar, a expansão da... Explodiu, né? Eu estava vendo que é mais do que Itaipu, né? A eólica é mais do que Itaipu, né? A gente é um caso de sucesso, sem dúvida que a gente é um caso de sucesso. Só que isso aumentou o nosso problema. Então, hoje, o que está acontecendo com o setor elétrico hoje? O setor elétrico hoje está simplesmente o quê? Ele está se desestruturando, ele está se desmanchando, ele está fragmentando e a gente não consegue dar resposta. E aí, só somar mais uma questão, porque se recurso de flexibilidade é uma coisa fundamental dentro do jogo das renováveis, outro jogo fundamental é a capacidade de coordenar, é a capacidade de coordenação que o Estado tem que exercer. Por quê? Porque quando você introduz as energias renováveis, pela sua própria natureza, a complexidade, a imprevisibilidade do setor aumenta muito. Um exemplo, gente, didático, é o que aconteceu na Espanha. Sabe? É imprevisibilidade. O seu acabou sistema de acontecer agora. Isso acabou de acontecer. A Península Ibérica inteira ficou em apagão em mais de um dia. Portugal e Espanha inteira. Isso, 2023 aconteceu com a gente aqui, com o apagão, que aconteceu um problema justamente envolvendo renováveis no Ceará, e nós também, em agosto de 23, apagamos também. Ou seja, o seu sistema vai se tornando mais complexo. Né? Olha só, você está introduzindo uma fonte que justamente desestabiliza o sistema, e a gente não. Gente, é natural, coisas complexas a gente vai descobrindo na medida que vai acontecendo, não tem mágica. Inclusive, elas são imprevisíveis por definição. Os sistemas complexos, eles são imprevisíveis. Isso, exatamente. Então, o que você faz? Você entra com uma coordenação pesada, né? Uma coordenação institucional, tentando ali reduzir.
é bem economia, né? É o papel das instituições, gente, reduzir imprevisibilidade, incerteza, trazer a complexidade para nível que os agentes possam manejar. O setor elétrico é isso, não é diferente dessa discussão que principalmente os heterodoxos né, gostam, né? É isso, exatamente isso. Então, o que aconteceu? Paulo, a gente perdeu completamente a capacidade de intervir no Estado. Primeiro, a gente teve uma a gente teve uma desqualificação brutal, uma criminalização da intervenção do Estado brutal no Brasil. Com direito a lava-jato, tudo mais, etc., você tem uma burocracia estatal hoje completamente imprensada, né, contra o muro, impossível de você fazer qualquer coisa, etc, etc. Então o Estado ele perdeu muito essa capacidade de coordenação no momento onde essa coordenação ela é decisiva. Para culminar, fechar a tua questão, aí você tem a Eletrobras. Olha a importância da Eletrobras. Senhores, a Eletrobras detém 52% da capacidade instalada de reservatório. Ainda é 52, é muita É coisa. 52. E provavelmente eles vão comprar, articular para que isso aumente. Então, é 52% da capacidade instalada. Se você pega capacidade de transmissão e capacidade de geração hidrelétrica, vai dar mais de 40%. Quer dizer, não tem quer dizer, a Eletrobras não passa em nenhum exame antidoping de defesa da concorrência, sabe? Se você quiser colocar assim. É batom na cueca, vai. Não passa. Ela tem um poder de mercado gigantesco. Então, quando você privatizou, fechando o conjunto, né? Preciso de recursos de flexibilidade, preciso de coordenação. Aí eu pego uma parcela significativa desses recursos de flexibilidade que já estão na mão do Estado, que a gente pode usar justamente tentando ali construir uma solução, aí sim que dê essa energia barata, abundante e sustentável para a gente. Isso é uma construção, uma coisa que a gente tem que fazer. Cara, a gente pegou isso e passou para o setor privado e passou para especulação. Então você, Paulo, ninguém vai construir reservatório. É renda de monopólio assim descarada, sabe? É aquela coisa econômica. Renda extraordinária, renda de monopólio, o que você Porque quiser o chamar. custo marginal de produzir a energia no reservatório é ridiculamente baixo perto dos Sim, e você eólicos, tem dos o que fotovoltaicos. você vai vender, né? O que você vai vender? Você não vai vender energia, você vai vender flexibilidade. Porque agora Você vai vender a grande estocagem. escassez agora é a flexibilidade, porque qualquer É a oscilação flexibilidade. derruba o sistema, né? O que você está falando é que a gente tem um sistema Então você tem uma extremamente demanda. vulnerável, né? Isso, você tem uma demanda desesperada disso. Não só aqui, gente, no mundo inteiro. A vantagem é que a gente tem esse recurso, ou seja, nós não conseguimos configurar um projeto de transição que, por um lado, contemplasse as nossas necessidades e, por outros, recursos que a gente tem. A gente não conseguiu fazer. Não é fácil fazer, gente. Vamos chegar aqui e falar que isso é bolinho, que não é uma coisa muito difícil de fazer. Mas que a gente tinha, digamos assim, garrafa para vender, a gente tinha. Mas a partir do momento quando você perde a Eletrobras, você perde uma parcela significativa do controle desses recursos. Então, toda essa renda que você podia justamente utilizar para reduzir o custo da transição. É aí que eu falo. E aí sim, dá à indústria, dá para a sociedade uma energia mais barata, efetiva, e não essa que você acha que tem, que você não tem. A gente, quando passou para a Eletrobras, privatizou a Eletrobras, a gente perdeu esse controle. Então eu acho que hoje, fechando, a Eletrobras é só um passo, eu acho que é um equívoco a mais dentro desse jogo. Eu acho que hoje, concretamente, eu me preocupo enormemente com isso. Por quê? Porque eu acho que a gente tem um processo dentro do setor, no qual você tem custos crescentes, tarifas crescentes, preços crescentes. A energia vai ficar cada vez mais difícil você ter acesso à energia, tanto para a indústria, quanto para a economia, quanto para a sociedade. E você tem esse processo e você não tem nada que impeça, que demonstre algum tipo de inflexão desse processo. E não tem instrumento para reverter isso. O Estado não tem mais nada para fazer nesse sentido, né? Os A instrumentos estão prova, eu limitados, acho né? que isso é uma coisa dramática, mas eu acho que a prova cabal disso é a tarifa social. A tarifa social e
Para você ter uma ideia, que é a proposta da MP, né, que está colocada aqui, Uhum. a MP ela reflete muito esse momento perverso que a gente está vivendo. Porque eu Uhum. estou colocando o seguinte: eu não tenho esse processo, então quer dizer, aí cabe ao Estado Uhum. entrar subsidiando a energia, Uhum. tá certo? É o que Dado que sobrou para o ele não Estado. controla o sistema, Não controla o sistema. melhor das hipóteses, ele vai poder subsidiar, é isso. Então, o que que faz o governo Lula? Deixa eu proteger aqui pelo menos uma parcela da Uhum. população. E Uhum. hoje, se a gente considera assim, a tarifa social mais o desconto social, a gente vai ver que mais ou menos 40 milhões, quase 40 milhões de unidades consumidoras vão ser Uhum. subsidiadas. É muita Nós coisa, quase temos, é nós temos um quarto 84, do sistema, né? isso. Nós temos alguma coisa em torno de 80 É, milhões de unidades consumidoras metade, residenciais. Ou metade seja, do coisa sistema. metade. Aí você fala assim, eu tenho energia barata? Não, cara, senão você não estava subsidiando. E é um Metade dos subsídio, consumidores, né? e além do mais, Paulo, e é um subsídio que o Haddad morre de medo que caia no colo dele, entendeu? É, Porque é atualmente barato. isso você subsidia, né? Você faz subsídio cruzado, um Uhum. consumidor subsidiando o outro. Então, o que, que você faz? Qual é a ideia dos caras? É passar isso para o Tesouro. É claro que o projeto olha só, a gente deita e rola aqui no setor elétrico, a gente faz o que a gente quiser, porque qual é a função do setor elétrico? A função do setor elétrico é gerar caixa, gerar dividendo, gerar remuneração para acionista e para Uhum. diretor de empresa. É essa a E função do setor elétrico. essa Pronto. a renda de monopólio ficou com a Eletrobras, né? O governo perdeu Ficou para a acesso. Eletrobras. Então, o que, que acontece? O que acontece é que essa é a função do setor. Então, você não tem controle nenhum. Né? A Uhum. única coisa que você, Estado, deve intervir é para garantir justamente a renda dos É, caras. Não é nada. mal comparando, é como a situação da saúde e da educação, assim, porque você faz o serviço privado, a pessoa não consegue pagar a educação, nem a saúde, nem a energia. Então cabe ao Estado fazer o Isso, SUS, a educação pública e subsidiar a energia no final do dia, né? Mal isso. comparando, né? E mais do que isso, você faz uma educação privada no qual você subsidia você dá uma grana para o cara pagar a educação privada, né? Que é no limite dos caras a chegar a isso. Mas no caso da energia é muito claro. Então o que, que aconteceu? Então vamos tentar segurar isso aqui. Então, na Uhum, verdade, isso foi a prova, assim, olha, eu não controlo mais, tá certo? Então uhum, deixa eu tentar salvar aqui por baixo, tentar fazer isso. E a outra ponta, que também dá uma ideia dessa perversidade, é justamente, que é outra ponta da MP, é a questão do subsídio. Então você vai ter que gerenciar, Paulo, ali, qual vai ser o setor industrial que você vai uhum. subsidiar e qual que você não vai subsidiar. Eles vão se lançar, porque tudo isso vai para o Congresso, vão lançar uma guerra de foice do escuro, e o Estado brasileiro ele perdeu qualquer capacidade de gerir conflito, administrar, gerir, sabe? Então, Uhum. ou seja, a gente está fazendo uma lista de Schindler, no qual a gente está escolhendo assim, quem dentro da sociedade vai poder ter acesso à energia. Ah, que é vital, né? Que, aliás, é vital, né? A comparação é Exatamente. boa, porque quem não tem energia morre, né? Mas isso vai valer para a economia também. Quais serão os setores industriais, setores da economia, que também vão ter algum tipo de subsídio, algum Uhum, tipo ali de ajuda para poder ter acesso à uhum, energia. Então, esse é um quadro. Então, a gente tem que olhar com isso com uhum. preocupação. Né? Bom, e tem uma cereja do bolo, que eu acho que é a questão de abertura do mercado, para fechar, para te dar todos o que está Uhum. acontecendo. A abertura do mercado é uma bobagem, a liberalização do mercado é você poder ter o direito de escolher de quem você vai poder comprar energia cara. Entendeu? Exato. Ao passo que a questão histórica do setor elétrico, desde o final do século XIX, foi Uhum. como é que você dá acesso às pessoas a uma energia barata. Essa é a Uhum. questão histórica do setor elétrico. Essa, a minha cabeça, todo É, mundo porque fica. a questão concorrencial não está no acesso às pessoas à energia, está na produção de energia e na geração, como você bem explicou, né? E num Não, cara, recurso se de você fosse flexibilidade, né? discutir concorrência e competição, a primeira coisa que você ia Né? ter que fazer é mandar a Eletrobras vender metade dos ativos dela para os outros, né? Para poder ter Exato, né? competição. Exato, Então, não é essa a justamente. questão. Uhum, Então, e além do mais, é uma questão básica, gente. Essa discussão sobre liberação do mercado, sobre uhum, abertura do mercado, é uma discussão dos anos 90. É uma uhum. agenda da reforma liberal feita lá nos anos 80, 90, para responder, independente de juízo de valor, mas para responder a questões lá dos anos 70 e 80 do setor.
Aí você concebeu uma agenda, não, vamos introduzir a competição, a privatização, aquele bolão todo, que foi Fernando Henrique nos anos 90, etc, etc. Essa era uma agenda. Essa é uma agenda de 40 anos atrás para resolver problemas de 40 anos atrás. Não tem ninguém no mundo hoje que acha que o problema do setor elétrico é falta de competição ou falta de concorrência. O problema é isso que a gente está discutindo aqui: energia renovável, introdução, aquecimento global. Esse que é um problema gigantesco. Eu tenho um professor francês, o Jacques Percevoir, que é um economista da energia, que ele fala assim: você teve a maré do mercado, lá nos anos 90, depois você teve o tsunami das renováveis. Sabe? É um problema muito maior, muito gigantesco. E também, pequeno parênteses, introduzir competição no setor elétrico é um negócio cascudo, meu amigo. É um problema grande. Então a gente já tem... no mundo você não acha isso, né? É difícil achar sistema. Cara, olha só, o que se você... Regulado, né? Foi uma coisa muito dos anos 90. Aí você começa os anos 2000, você tem um grande racionamento no Brasil, grande racionamento na Califórnia, tem grandes blackouts na Europa e nos Estados Unidos. Aí essa deixou de ser a agenda do setor elétrico. Quem foi, quem não foi, não vai mais. Mesmo no caso americano, se você pega das 51 unidades da Federação Americana, você só tem, você consumidor residencial como nós, você só escolhe o seu ofertante de energia elétrica em 18, 19 estados. Então isso, cara. Depois de 40 anos da discussão americana... E você deve escolher também entre dois ali, deve ser um duopólio, algum oligopólio. Mas aí cada estado... Porque isso depende muito... Outra coisa, né? Introduzir competição e concorrência, como você tem que fazer um novo modelo institucional, demanda muito das instituições, demanda muita coordenação. Isso é uma coisa, eu acompanho essa discussão, porque a minha geração do setor elétrico foi condenada a ter que discutir isso, então eu tive que acompanhar esses 40 anos. Qual é a questão fundamental? É ter instituições fortes para desenhar, para impor, para ter enforcement. É muito pesado, tá certo? Então, aliás, até eu queria te perguntar sobre a ONS. Só para fechar, Paulo, justamente essa capacidade de coordenação e essas instituições que a gente não tem. Então, as nossas instituições já estão sobrecarregadas, nossos recursos e flexibilidade já estão sobrecarregados, aí a gente resolve botar o quê? Vamos para a competição. Caraca, cara, é quando você vai para o ataque, né? Vai tentar alguma coisa. E isso só para satisfazer quem? Aos bancos, que têm comercializadoras e que têm um interesse muito grande, Paulo, em financiarizar o produto eletricidade, em associar ao produto eletricidade uma série de derivativos, de seguros, etc., que é a financiarização do produto energia elétrica. Eu sempre brinco que esse pessoal vai fazer o subprime, porque se eles fizerem isso num setor elétrico brasileiro, hidráulico, que eles não têm a menor noção do que é gerir risco hidráulico, tentar fazer isso, transformar isso num produto financeiro, mas eles vêm um mercado gigantesco. Todos os bancos grandes têm comercializadora de energia elétrica hoje. Então, as comercializadoras e os bancos é quem está forçando a liberalização. E a indústria está descobrindo que talvez não seja uma coisa boa, porque ela está nessa teta do Mercado Livre há mais de 20 anos, entendeu? Só que agora se abre para todo mundo, uma série de vantagens vão desaparecer. Aí os industriais estão descobrindo que eles vão ter que pagar uma energia mais cara. Eles estão descobrindo com água e com luz, na verdade, né? Porque a conta de água é de luz, né? Paulo, essa é uma história típica brasileira. Mas eu não queria sair da discussão, professor, eu queria colocar a ONS. Não, mas eu queria me manter nessa. Colocar a ONS nessa discussão. Como é que fica a ONS? O ONS é o garoto do sinal fazendo malabares. Então... O que é o ONS? Eu respeito demais os caras, porque eles têm que... Cada vez entra uma bolinha nova, entendeu? Entra uma bolinha nova e os caras têm que... Por quê? Porque a gestão... Você imagina a complexidade que virou a gestão operacional, que é uma gestão assim que a gente tem uma longa tradição de competência, tá certo? Essa foi a primeira grande coordenação que a gente fez, a coordenação da operação, a criação lá do grupo de coordenação da operação, que é uma coisa lá dos anos 70. Desde os anos 70 a gente vem vendo isso. A gente sabe fazer isso. Isso está no coração do nosso sistema, porque a coordenação, é a otimização dos reservatórios. Então, o setor elétrico brasileiro foi construído em cima disso. Então, a gente sabe fazer isso. Mas que é um negócio extremamente complexo, né? Como a gente dizia. Né? Mas nós fizemos e fizemos bem.
Mas a ONS ela não tem capacidade de enforcement nenhum, né? Ela não pode obrigar. Como é que ela fica, né? Qual é que é a Não, institucionalidade dela? eu acho o seguinte, Paulo, ela até, não, acho que ela até tem, né? Tem a crise que a gente teve a partir ali de 2023, no qual que acabou gerando um grande problema, que é o corte. Gente, o setor elétrico, para você ter uma ideia de problemas assim, você tem uma capacidade instalada de eólica, por exemplo. Você tem uma capacidade instalada. Então, Você corta os caras do sistema quando eles produzem você tira demais, os né? caras. Então, por uma série de razões, mas a essencial, aquela que é a mais importante estruturalmente, é que você tem uma geração acima da demanda. Cara, você tem uma enorme capacidade instalada que você criou, então você tem uma geração acima da demanda, então você tem que cortar, porque no setor elétrico a demanda sempre é igual à oferta, de elétrica você não estoca. Então, o que, que acontece? Aí apareceu o problema do que todo mundo fala, do curtailment. Né? O que, que é o curtailment? É esse corte. É claro que quando você corta o cara, você ferra o cara. Ele diminui receita, afeta a rentabilidade do projeto O dele. cara parou de Então, você vender, né? tem. Ele está nervoso, parou de Aí, vender, né? Paulo, aí conversa vem para cá, conta, sei lá, bate 1 bilhão por ano, já tem uma conta de 2 bilhões desses cortes. Aí quem é que vai pagar isso? O consumidor. Aí é mais uma conta que vai para o consumidor. Mas essa não é a parte boa da história. A parte boa da história, cara, que aí levanta o cara lá da hidrelétrica, que está sentadinho lá no final da sala e fala assim: você sabe quem mais é cortado? Não, as hidrelétricas. E aí a gente quer também ser ressarcido. Aí a conta sai de 2 bilhões e vai para 20 bilhões de reais. Se você botar. Aqui não. Né? E não, no fundo é o custo de coordenação que você falava, exatamente o Isso, quer custo de dizer, coordenação, né? gente, é para ter uma ideia dos volumes, assim, são gigantescos os volumes. Quando você introduz, por exemplo, um simples painel só fotovoltaico na sua casa, e você passa a ter uma coisa chiquérrima, que é poder vender o excedente para a rede, você gera um problema enorme dentro da rede. Aí, se você for falar para o cara da distribuidora, ele fala assim: ué, mas eu tenho que fazer investimentos para preparar essa rede para receber esse excedente, porque a lógica toda da discussão da geração distribuída está no excedente. Aí a geração distribuída também vira um outro problema gigantesco. Você vai criando problema. Aí a questão do INS, o INS fala assim: gente, olha só, eu já coordeno a operação do país, né? Mas eu acho que você vai ter que ter um operador na distribuidora, no âmbito local, porque eu não consigo fazer essa entrada e saída do painel fotovoltaico que está em Porque é uma cima coisa do telhado. uma coisa de formiguinha, né? Imagina Isso, milhares e então eu vou ter milhares de que pessoas entrando criar e saindo do sistema. isso, Como é que vou você ter que criar maneja um isso? operador da distribuição, um operador local. Aí você vai ver a complexidade das questões que você está colocando, entendeu? Ou seja, nós temos um problema muito grande, um problema muito difícil, e que a gente tem que enfrentar esse problema. O que a gente não deve fazer? O que a gente não deve fazer é assim: vamos fazer uma política nacional de transição energética. Vamos. Considerando que a gente tem energia abundante, limpa e barata, então a gente pode se candidatar para data center. Então vai lá o Haddad, 2 trilhões de data center, podemos botar hidráulico. Mas, cara, olha só, você não tem essa energia barata, limpa, tá certo? Eu não encaixo isso. Se você pendurar isso na rede, aí o BNDES fala assim: bom, vamos fazer investimento na eólica offshore. Assim, cara, você vai aumentar a minha demanda de flexibilidade. A não ser que você faça cluster, tá certo? Você Uhum. faz uma planta de hidrogênio que não está pendurada no seu sistema, Vai ter que fazer coisas isoladas do sistema. isoladas, O mas sistema isolado o cara não quer, né? claro, porque Isolado ele o cara não fica no quer. risco, né? Porque você, poxa, imagina, uma Ele fica planta no de risco. hidrogênio, como toda a planta industrial, gente, o pessoal da indústria sabe isso, tem que operar no contínuo, né? Você não vai operar quando tem vento, não tem vento, né? Então você precisa do sistema. Então eu estou falando assim, então se você vai pensar, vou fazer uma política nacional de transição energética, quer dizer, você não pode. Paulo, sinceramente, quando eu ouço isso, e você deve conhecer, evidentemente, que é a velha piada da ilha dos três, né? O engenheiro, físico e economista, né? Para abrir a latinha, né? De sardinha. Aí na hora, não, aquece até explodir, que é o físico, não, faz uma coisa mecânica. Aí vem o economista, considerando que a gente tem um abridor de Pois lata, é. que é a piada clássica, mas essa é a piada clássica. Considerando que a gente tem tudo para abrir a lata, dá para você abrir a lata, né? Dá para você abrir a lata, uma discussão econômica. Mas só que quando você vai para a política nacional de transição, você faz isso também, entende? Agora,
a gente tem que fazer o quê? Cara, a gente tem que voltar a 6 casas. E eu acho assim, fundamental aqui. Quando você faz uma política muito agressiva, não, vamos botar hidráulica, vamos botar eólica offshore, vamos colocar data center, vamos colocar hidrogênio, você está aumentando o problema, certo? Então, ora, a gente vai manter os incentivos para as energias renováveis. Não, a gente não pode mais manter os incentivos para a energia renovável, independente da discussão, sabe, de quem paga, da discussão clássica de subsídio. É que o setor não aguenta, a gente está desestruturando, a gente está desarrumando. Então a gente precisa de uma baixada de bola, sabe? Qual é o problema que a gente tem? E outra coisa que é fundamental, precisa do Estado, cara. Precisa do Estado. Se você ficar criminalizando o Estado, e para uma agenda privada hoje, que é de curto prazo e muito individual, isso não dá certo vira uma torre de Babel. A gente vai chegar num paradoxo de ter um excesso de energia gerada, mas um sistema tão instável e tão ingovernável que a gente não consegue usar a energia. A gente vai ter excesso de capacidade, mas uma descoordenação tão gigantesca que vai ter apagão por descoordenação, né? Mas é isso que acontece, as pessoas falam assim, mas a gente tem capacidade instalada. Sim, a gente tem capacidade instalada excedente, a gente tem energia excedente, mas é essa energia. É essa energia que é irregular, que é instável. É a energia renovável. Para afirmar isso, gente, custa caro. Não é errado se você falar, o custo de geração da energia renovável é barato. Mas quando você tem que botar tudo aquilo para segurar esse cara, isso vai sair, sei lá, vai sair de 100 e ir para 500. Vai ser 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você tem que botar um compensador síncrono. Cara, um compensador síncrono é uma coisa cara. Ou eventualmente baterias, né, para acumular, para guardar isso. A bateria é uma solução cara. Não é uma solução barata. Quer dizer, você precisaria de um avanço de tecnologia. É claro que a gente tem recursos como o que a gente chama das hidrelétricas reversíveis. As hidrelétricas reversíveis, gente, é você, quando está ventando, gera energia elétrica a partir daquele vento, pega, joga a água lá para cima do morro, guarda no morro, e quando você precisar, você faz ela descer o morro. É uma coisa simples. Isso é uma tecnologia... É quase uma bomba d'água, né? Isso é velha, todo mundo sabe. A gente tem muito relevo, a gente tem muita água, enfim, a gente tem muito jogo. Mas eu diria que a gente tinha que voltar... Olha, gente, vamos discutir aqui. A gente quer energia para quê, certo? A gente quer energia para quê? A gente quer para isso. Quais são os recursos? A gente tem que voltar um pouco no basicão, entendeu? A gente tem biocombustível? Tem. A gente tem reservatório? Tem. Mas como é que a gente usa esse reservatório? Desculpe, Paulo, sendo assim bastante objetivo, eu acho o seguinte, eu acho que esses recursos da Eletrobras não podem ficar sob o controle da Eletrobras. Isso não tem nada mais. Não tem nada de mais isso. Já que eu não posso privatizar, não posso voltar, não posso estatizar, então eu vou fazer o seguinte, esse reservatório não é você que decide como você usa ele. Eu decido isso centralizadamente. E pago a você um custo, pago a você pelo uso desse reservatório. Ponto. Mas eu não vou deixar você especular com a água, especular com essa capacidade. São esse tipo de coisa. Olha, gente, no âmbito regulatório dá para fazer isso. Botar ali uma lei. Você tem que tentar fazer isso. É claro que outra coisa que eu posso falar, no âmbito do Ministério está fazendo, tem um problema aqui de defesa da concorrência, né, meu amigo? Tem um problema básico aqui de competição. A Eletrobras tem que vender uma parte dos seus ativos. Ela não pode competir no mercado dessa forma. Então, esse tipo de solução é você falar assim, olha só, com relação ao subsídio, gente, não vai rolar mais subsídio. Porque o subsídio está desestruturando a indústria. Não é uma coisa simplesmente econômica de quem está pagando de custo, não. É porque quanto mais você incentiva, mais entra e mais desestabiliza. Aí o problema só vai aumentando. Então, digamos assim, olha só, esse remédio aí para de usar. Sabe, cara? Não usa. Esse aí para. E outra coisa que a gente tem que ter também, a meu ver, é a capacidade de ir buscar do Estado brasileiro, de discutir essa questão de uma forma mais ampla. Não pode ser, o Ministério, o Silveira, sabe? Embora você tenha... Um pensamento de longo prazo, né? De para onde vai o uso da energia. Você tem que buscar na sociedade, tá certo? Construir grupos de trabalho, oxigenar um pouco esse negócio. E de tal maneira também de sair dos... Senão é uma briga... Hoje o setor elétrico é uma briga de lobbies, que é uma coisa aterradora.
Você tem que tentar sair disso, você tem que tentar oxigenar a burocracia estatal, você tem que tentar coisas que nós já fizemos antes. Eu me lembro muito daquele. É uma coisa que economista gosta, né? Principalmente economista desenvolvimentista, que é aquelas coisas dos grupos de trabalho lá do Juscelino, né? Quando ele bypassa a burocracia, porque aquela burocracia não ia dar conta. Eu acho que você precisa. Setoriais e tal, né? Em paralelo, né? É isso, você precisa, ou seja, a gente está precisando ter mais. E outra coisa, e aí também é uma. Desculpa estar falando muito aqui, estou te alugando de. Não, pelo contrário, você está dando uma aula maravilhosa. Eu até queria perguntar de experiências internacionais. Tem coisas que a gente pode se inspirar, assim, que você goste, que você acha que... Então, pensando agora no caso da Espanha e Portugal lá que deu problema, tem modelos que podem ser úteis para o Brasil nessa discussão? Eu acho que eu ia falar uma coisa aqui que é. Ou para evitar também, pode ser um modelo. Não, é que você me pode ser falou, o contrário. me lembrei de um livro que os economistas gostam, né, que é o Cândido, o otimismo lá Do Voltaire, né? né, que o cara morre afogado Acho que e tem uma fala, frase. melhor ter morrido afogado do que ter morrido no terremoto de Lisboa, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz um pouco sobre isso, que é o seguinte: quando pergunta o cara, sei lá, um personagem lá, se ele tinha lido um livro, tinha lido um autor, não me lembro bem o que é, mas ele fala assim: não, eu li, mas descobri que a minha ignorância basta, sabe? Eu não preciso da ignorância dos outros. É um pouco isso. O que acontece? Esse é um momento de ruptura muito grande do setor elétrico no mundo. É a maior ruptura que a gente teve lá desde o final do século XIX. Então você tem um processo que é um processo muito em aberto. Um processo muito em aberto. É o clássico, né, da ruptura, da queda do paradigma, cada um chama do que quiser. Então a gente tem essa situação. Então é uma situação que não tem catch-up, né, não tem nada, porque você quebrou, não tem essas coisas. Agora, eu acho que mais do que olhar para fora, e a transição ela tem muito essa coisa fashion, essa coisa da moda, essa coisa de ser uma oportunidade, de ser uma coisa de. É o cara andando de bicicleta na Noruega. É pop, É uma pop. É pop, é isso. A transição é pop, né? O Papa, a transição, o agro não é pop, então que a transição seja pop também. Pois bem, eu acho que a gente tem que olhar muito as experiências que a gente tem. Por quê? Porque a gente está em mais de um século. Quando a Light, Paulo, desembarcou aqui, lá em São Paulo, lá no final, na virada do século XIX para o século XX, ela foi fazer hidrelétrica. No início do século, lá do século XX, a Light já estava fazendo grandes hidrelétricas. As maiores hidrelétricas do mundo já estavam fazendo isso, na virada do século. Então, a gente tem uma longa experiência disso. A gente tem uma longa experiência de lidar com a intermitência, de lidar com fontes renováveis. Então, a gente tem que apostar nisso. E a gente sabe que a gente precisa de ter uma coordenação muito grande, que é fundamental a coordenação, porque esse foi sempre o nosso grande desafio. A gente tem capacidade de construir hidrelétricas, a gente tem capacidade de construir reversíveis, a gente tem muito biocombustível, né? Cá para nós. A gente tem muito biocombustível, a gente pode usar o biocombustível que a gente tem. Então, eu acho que mais do que olhar para as experiências, a gente devia olhar para a nossa própria experiência, porque a gente tem uma longa experiência de biocombustível, a gente tem uma tradição de coordenar. Olha só, a gente coordena grandes espaços, né? Há quanto tempo a gente já faz isso? A gente faz interligações de grandes espaços. Agora, como é que a gente tem que enfrentar os novos desafios? Então, eu acho que a gente devia olhar para nós, para a nossa experiência. Boa. E a gente devia botar a cabeça da gente. Porque os caras não têm recursos de flexibilidade, eles não têm reservatórios que a gente tem, eles não têm quantidade de água que a gente tem, e eles não têm a experiência que a gente tem de gerir esses grandes blocos. Agora, é preciso criar esses espaços de coordenação. E são fundamentais para quê? Para que você possa gerar uma nova concepção e, a partir dali, novas implementações, tentar construir um novo setor. A gente tem que reinventar o setor elétrico brasileiro. A gente não deve falar assim, não, nosso setor elétrico é bom, e a nossa sabe, é renovável. Não é, cara, não é. Esse casamento é uma merda. A gente assim, quando começa a dar essa chacoalhada, apagão, aí que a turma se dá conta, mas a gente tem que antecipar isso, né? Não esperar o sistema O que me assusta, o que me preocupa, o que me preocupa, Paulo, é se por acaso a gente ficar condenado ao desastre, tá certo? E só vai resolver as coisas depois que o desastre acontecer. A coisa como está desenhada hoje, eu acho que nós estamos assim. Só depois que a gente bater no poste que a gente vai juntar os cacos. Mas eu não acho que tenha que ser assim. Claro. Não tem nada que tenha que ser assim. A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, etc, etc, etc. Acho a situação do governo muito difícil.
Ele tem muitas limitações na questão do setor elétrico, é um setor forte, um setor com lobbies poderosos, e vai tudo para o Congresso. O setor elétrico, os modelos institucionais são decididos no âmbito do Estado, no âmbito legislativo, executivo, normal isso, judiciário. Então a gente tem um pouco isso. Mas eu acho assim, se a gente abaixasse a bola e procurasse evitar fazer pelo menos mais errado, né? Tentar acertar um pouquinho e conversar, outra coisa, né? Tem que ter um debate que seja um debate honesto, né? Embora eu sei que eu não vou falar isso para você que é economista, e fala, pô, não tem debate da economia, macro, é muito mais importante, sabe, né? Como é que você vai querer que tenha um debate aberto? Não, mas, mas eu acho que dá para os debates em outros fóruns, talvez não entre economistas ali, que são seres limitados, como a gente sabe, mas pelo menos no âmbito da sociedade, né? O debate tem que Eu tentar acho que achar outros canais, né? eu acho que a sociedade ela tem que, isso é importante, isso é muito importante o seguinte, que é a questão do acesso à energia. Né? O acesso à energia ele era uma coisa muito importante no século XX. Né? O acesso à energia, eu sempre brinco assim, gente, o Lenin dizia que o socialismo era os sovietes mais a energia elétrica. Quer dizer, certo? A intervenção que o Roosevelt faz no setor elétrico americano nos anos 30 é gigantesca. Bom, basta ver o Tennessee Valley Authority, lá que ele faz Isso, toda a entendeu? Então, estatização lá não do Vale do importa Tennessee, né? se fosse o Roosevelt, ou se fosse o Lenin, ou se fosse o Mitterrand em 65, a campanha dele é uma foto dele ao lado de um poste de energia elétrica, porque era um presidente moderno, com uma França moderna, que moderna era a necessidade, quer dizer. Então, isso não importa a sua conotação ideológica, política, o que for, energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento, é fundamental para o conforto e bem-estar da sociedade. Então, recuperar isso, quer dizer, a sociedade ela tem que ter o direito a ter o acesso à energia. Porque, além do mais, como diz a minha amiga a Clarice Ferraz, quer dizer, isso se tornou vital. Porque é uma sociedade que fica cada vez mais digital, cada vez mais eletrificada. A Com única fonte. inteligência artificial, falar de eletricidade e energia pura, né? O consumo Então, de energia a disso. energia elétrica, ela cada vez ela é mais essencial, mais essencial, mais essencial. Por exemplo, uma coisa, gente, fundamental, que é a climatização. A temperatura cresce. Tem um ar-condicionado ou não tem um ar-condicionado é decisivo na qualidade de vida que você vai ter. E como é que você vai... Hoje as pessoas compram um ar-condicionado lá nas lojas Bahia, né? No crediário, e não conseguem pagar a conta de energia elétrica. Quer dizer, tem uma série de pequenos empresários. É a galera que luta ali pela sobrevivência, fazendo comida em casa doce, fazendo uma série de coisas que precisa de um forno elétrico, precisa de um micro-ondas, precisa de não sei o quê. A dona Maria ela não consegue, entendeu? Tocar nenhum negócio dele. Aí o industrial vem, ele olha o preço da eletricidade e fala, pô, como é que a gente vai discutir competitividade com esse preço de energia elétrica? Então, a energia elétrica é uma coisa muito, muito, muito importante para ser deixada ao sabor do mercado, aos interesses do Lehman, do Sicupira e do Teles. Quer dizer, gente, é grande demais. É grande demais para isso. Isso não pode ser uma loja americana 2, sabe? Isso aqui não é varejo. Isso aqui não é isso. Aqui tem implicações gigantescas. É um preço fundamental, base para o desenvolvimento do país, né? Então eu acho que a gente tem que. Eu tenho sempre eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, porque eu acho o seguinte: energia elétrica é essencial. Não vai deixar de ser essencial, pelo contrário, ela vai continuar sendo essencial. E na medida que ela é essencial, ela vai para o debate político. Não tem como. O acesso à energia elétrica de um jeito ou de outro vai lá. E eu acho que o grande desafio da gente, acho nosso, somos mais progressistas, comprometidos com o desenvolvimento do país, temos algum tipo de preocupação, é ser capaz de construir propostas, ser capaz de construir alternativas. Nesse exato momento, nós não temos. Vamos ser honestos, nós não temos. E não temos porque o problema é gigantesco. O problema, mas eu acho que o que tem é o subsídio, é a MP que está aí que você falou. Isso. É ruim, é um subsídio, é um reconhecimento de fracasso, vamos dizer assim, né? Isso, eu acho que a gente tem que ir mais além disso, né? A gente tem que juntar as pessoas, tem que juntar quem sabe, e tentar formular alternativas, porque pode ser, eu acho que eu tenho certeza, que num determinado momento, essas alternativas elas vão ser importantes. Uma hora a gente vai ter que discutir isso aqui, a Vera, vamos ter que discutir isso para valer. Pode ser que agora o espaço seja muito pequeno, pode ser que agora a situação está difícil, mas eu acredito que lá na frente, eu acho que tem uma grande geração nova, que, entendeu? Que tem esse desafio. É reinventar. A geração mais nova que está no setor elétrico, esse é o grande desafio dessa geração. Tá certo? É reinventar esse setor. Boa, Nós já tivemos gerações brilhantes que foram capazes de fazer isso.
tá certo? Que configuraram isso. Então, por que eu não posso imaginar que essa geração também possa ter essa capacidade de reinventar esse futuro, de encontrar soluções? Gente, nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso em situações muito mais difíceis do que essa. Tá certo? Você imagina o que era um jovem em Belo Horizonte, nos anos 30 e nos anos 40, não tinha nada, imaginando... Nada, né? Cara, os caras foram abaixar lá no Banco Mundial, cara. Os caras foram obter financiamento do Banco Mundial. Quer dizer, os meninos que estavam em Belo Horizonte, imagina, cercado de montanhas, foram capazes de conceber a CEMIG, tudo aquilo, e depois tentava na Eletrobras. É uma geração que foi capaz de sonhar, de imaginar, de olhar o mundo. Quer dizer, como nós não somos capazes de olhar o mundo? A gente é capaz de olhar o mundo, olhar os recursos que a gente tem. Gente, a gente tem muito jogo para jogar. Tem muito recurso natural. Temos. E temos muita capacidade técnica, coisa que a gente desenvolveu. Como está tudo no bolo, né? Está tudo no indefinido, pode ser que isso seja um grande espaço, gente. Tá? Entendeu? Mas não é falar assim, nós vamos ser os grandes protagonistas da transição. Sim, mas para ser o grande protagonista da transição, a gente tem que jogar, né? A gente tem que jogar, não esse jogo que a gente está jogando. Não, o grande time é o Santos, né? Cara, eu sei, mas você tem que... Aí vai lá e toma o 7-1 da Alemanha, né? Coisas do... Isso, mas já jogar. Agora a gente precisa construir um time novo, uma nova concepção, né? Para ir para frente. Dá para fazer? Tá. Eu acho que em algum momento a gente vai fazer. E se a gente não fizer... Rapaz, se a gente não fizer porque deu uma M do tamanho de um bonde, aí também não vale a pena discutir, né? Então, isso aí esquece. Vamos supondo que, né? Fazer como os economistas, né? Supondo que no final a gente vai para frente, a gente não vai para frente sem o setor elétrico. Professor Ronaldo Bicalho, muito obrigado por essa aula fantástica aqui. Isso é uma aula magna aqui sobre o setor. Infelizmente a gente chegou no final do tempo já, mas acho que tá claríssimo, assim, tá, como se diz em inglês, tá crystal clear, né, para quem não tem, né, a dimensão do desafio que a gente enfrenta, né. Eu te agradeço muito, né, eu estudo, estou longe de ser um especialista do setor, mas eu converso com muita gente, estudo, né, e não tinha, assim, sinceramente, a dimensão do problema do tamanho da falta de coordenação latente que a gente tem aí. Eu sei que tem a coisa dos curtailments, né, que tudo custa caro, mas eu não imaginava que, eventualmente, a gente está à beira de um colapso, né, para não querer ser catastrofista, como o que aconteceu ali na Espanha e Portugal, mas é um paradoxo, né, da nossa capacidade de produção ter aumentado tanto, mas o sistema está tão caótico e tão descoordenado e tão complexo que a gente corre riscos gigantes, né, professor? Deixo umas palavrinhas finais aqui para concluir, mas te agradeço de novo pelo seu tempo, por essa aula, e as palavras finais são suas. Obrigado. Paulo, eu gostaria muito de agradecer pelo convite e dizer que quem tem interesse, né, nessa questão do setor e aprofundar essas questões que a gente discutiu aqui, tem um programa chamado Curto Circuito, que a gente faz lá no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Boa. Então, onde a gente discute essas... Bom, o programa já tem 4 anos, né? Legal, faz a propaganda aqui para quem quiser. Então, vocês se encontram lá no canal do Instituto de Economia e encontram também no canal que agora que a gente fez só para o Curto Circuito. Canal YouTube? Canal do YouTube. Basta você entrar lá no YouTube e botar @canal curto-circuito, que é o canal do Curto Circuito. Lá vocês têm um acervo enorme de toda essa discussão aqui, etc, que é uma coisa da universidade, né, que a gente coloca para as pessoas. Fantástico. É isso aí, Paulo. Muito obrigado. Espetacular. Obrigado, professor. Show de bola. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!